você assistiu o vídeo sobre erros de pensamento, muito provavelmente você se lembra do erro de pensamento "e se?". Então é aquela preocupação de que as coisas podem acontecer. E se der errado? E se eu não conseguir lidar com isso? E se as pessoas rirem de mim? E se eu não me entregar no prazo? E se me julgarem? E se? O que fazer com esse tipo de pensamento, com essas preocupações que ficam vindo na mente o tempo todo? Você pode utilizar uma técnica chamada risco e recurso. Nessa técnica você vai avaliar a possibilidade de acontecer aquilo que você tanto teme e quais são os recursos que você tem para lidar com aquilo. Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que vai falar em público e se sente muito ansiosa para isso. Quais são as preocupações que ela tem? E se eu travar na hora e esquecer o que eu estou dizendo? E se as pessoas rirem de mim? E se eu for até lá e tropeçar e cair? E se eu for tomar água e engasgar? São todas essas preocupações que a pessoa tem. E quais são os recursos que eu tenho para lidar com isso? Ok, o que eu posso fazer caso eu trave, caso eu esqueça o que eu estava dizendo? Bom, eu posso continuar falando como se isso não tivesse acontecido. Só eu sei sobre o que eu vou falar. Se eu errar, as pessoas talvez nem percebam. O que eu posso fazer se as pessoas começarem a rir de mim? Eu posso sair daquele local, não preciso ficar me expondo a isso. Eu posso rir junto com as pessoas, chamar alguém para o palco, porque quando está uma pessoa sozinha e as outras estão observando, as outras acham engraçado. E quando você chama essa pessoa também para estar no mesmo lugar que você, aí essa pessoa já reluta um pouco e repensa a atitude dela. Então, quais são os recursos que eu tenho para lidar com essas preocupações que forem surgindo? E se eu cair no palco, na onde eu for falar em público? Levanta, continua como se nada tivesse acontecido. Ou então faz uma piada. Uma vez eu vi uma moça fazendo uma palestra que ela disse que ela tropeçou certa vez e ela falou assim, as pessoas riram dela, né? E ela falou assim, que foi, gente, cada um entra como acha melhor. Então leva na esportiva, vê quais são os recursos que você tem para lidar com isso. Porque nessas situações, o problema não é nem tanto o que pode acontecer, mas sim a nossa preocupação de não conseguir lidar com aquilo. Então o medo está em acontecer aquilo que eu tanto temo, que eu tanto tenho medo e eu não conseguir lidar, e eu travar, e eu não tiver ninguém por perto para me ajudar. É isso que te deixa ansiosa e ansioso. E o outro lado, né, que é risco e recurso, é você verificar a possibilidade desse risco acontecer. Então, quais são as chances de eu tropeçar quando eu for entrar para apresentar alguma coisa? Vamos supor que você tem uma nota de R$100 e você tem que apostar nessa possibilidade de que você vai tropeçar quando você for falar em público. Desses R$100, quanto que você aposta? Porque quando a gente fala de dinheiro, aí as pessoas pensam melhor sobre isso, né? Então, tá, eu aposto R$10 que eu vou tropeçar. Certo, então eu tenho 10% de chances de tropeçar e 90% de chances de não tropeçar. A probabilidade é pequena, será que vai mesmo acontecer? E se acontecer, qual que é o recurso? E assim você vai buscando formas de lidar com isso e de ir manejando essas suas preocupações.